mais um domingo. É com muita alegria que estou aqui, né, para ser usado aqui por Deus na medida que o Senhor quer nos usar, na medida que o Senhor vai nos usar. É muito bom poder servir, amém? Quero convidar os irmãos a pegar a Bíblia lá na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler o capítulo 3 e uma parte do versículo do capítulo 4 também. Então gostaria que você pegasse aí para me acompanhar. Vamos estar lendo aí a partir do versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Não criei nenhum esboço aqui, como na última vez. Eu vou ministrar de acordo com o texto, né? Creio que o Senhor vai me dar graça aqui nessa noite, para que nós possamos então sermos edificados através da palavra do Senhor, amém? Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestarei com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. É por causa destas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis com esses hábitos. Versículo 8. Mas agora livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoas livres, mas sim Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vós, em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Versículo 16. Nós estamos lendo capítulo 3 de Colossenses, versículo 16 agora. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e conselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Mulheres, cada um de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim devereis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Maridos, cada um de vós ame sua esposa e a trate com não a trate com grosseria. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porquanto essa atitude
é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Escravos, obedecei em tudo a vossos senhores terrenos, não servindo apenas quando supervisionados, como quem age somente para contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração, por causa do vosso temor ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, conscientes de que receberei do Senhor a recompensa da herança é a Cristo o Senhor que estáis servindo. Pois quem agir de forma injusta, receberá o devido pagamento da injustiça cometida, e nisto não há exceção para pessoa alguma. Senhores, tratai vossos servos de modo justo e equânime, sabedores de que também vós terdes um Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Rogai ao mesmo tempo, de igual maneira por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para que eu consiga manifestá-lo francamente, como me cumpre fazê-lo. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai ao máximo todas as oportunidades. A vossa maneira de falar seja sempre agradável e de bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Glória a Deus. Quero convidar você a nós tirarmos um momento de oração, amém? Espírito Santo, nos colocamos diante do Senhor em oração, em entrega, que o Senhor possa nesse momento, ó Deus, fluir através de nós, através dessa mensagem, nos dê graça, Senhor, graça para transferir a Tua mensagem. Pai, que esse instrumento que é a internet seja agora, Senhor, um instrumento de excelência, para que nós possamos transmitir a Tua igreja, mesmo estando em cada uma das suas casas. Senhor, usa-nos, usa a mim, Senhor, nesta hora, para que possa ministrar com graça a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Tenho falado muito nesse tempo a respeito de como como é necessário viver cristão, porque eu creio que nesses dias o Senhor tem nos ensinado bastante em relação à convivência uns com os outros, a conviver com os membros da nossa própria casa. Como tem sido para nós desafiador esse tempo onde nós temos aí vivido dentro de casa, uns com os outros, como tem sido desafiador passar esse tempo. Eu acredito que a maioria tem passado esse momento aí, talvez com muita graça, com muita sabedoria, mas eu acredito que também existem muitas pessoas que têm se perdido no meio desse processo. Então, a mensagem nessa hora é para tentar trazer um alinhamento na forma de viver. Amém? Aqui, quando Paulo escreve aos Colossenses, a ideia, né, de que Paulo passa é justamente algo semelhante, né? Paulo traz ali uma exortação no início da carta, trazendo no meio daquele povo, porque naquele momento eles estavam ali muitos religiosos, muito cheios de doutrinas, eles estavam muito apegados às leis, ao sábado, apegado ao que podia, o que não podia comer, ao que podia, o que não podia vestir. Então Paulo traz no início então a trazer um alinhamento, né? E ele começa a trazer uma série de direções. E uma outra situação que era bem crítica no meio deles é porque estava iniciando então uma ideia de misticismo. Eles eram pessoas que facilmente levados por alguns místicos, né? Então Paulo tinha essa preocupação de alertar aquele povo, porque eles eram apegados
a fábulas, apegado a falsos, qualquer que se levantasse falando no nome do Senhor, eles acreditavam, né? Então Paulo traz alguns alinhamentos. Paulo então traz uma exortação no início, e depois ele vem trazendo a forma do viver cristão. Ele traz uma série de ensinamentos, de doutrina, como deve ser a nossa procedência. Então, ele basicamente, ele trouxe isso a primórdio para os colossenses, para os ali de Colosso. Porém, nós pegamos dessa mensagem e nós podemos então tentar extrair algo para o nosso tempo. E como eu sempre falo, as mensagens de Paulo, elas são muito atuais, né? Aquilo que ele falou há muitos anos, parece que ele fala para nós hoje. Então eu quero convidar você a fazer um paralelo entre o que Paulo dizia aos colossenses e aquilo que, de certo modo, está falando para nós no nosso tempo. O que se aplica a nós hoje? Então, eu vou começar a tratar aqui alguns assuntos, né, como nós acabamos de ler. Vou ser bem fiel à palavra, vou ficar totalmente voltado à Bíblia, e nós vamos aqui, versículo por versículo, então, extrair aquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Eu creio que a sua vida vai ser edificada, porque a palavra do Senhor, ela é viva, e se a palavra de Deus ela é viva, ela vai gerar vida dentro de você, em nome de Jesus, amém? Iniciando aí então, no capítulo 3, nós lemos assim: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto. Eu quero falar aqui antes, eu esqueci, eu quero compartilhar com vocês aqui, até está na minha Bíblia de estudo aqui, um esboço, né? Na verdade eu vou trabalhar em cima desse esboço da própria Bíblia. E quando eu vou aqui atrás, aqui tem como viver cristão, como viver a vida cristã. E o primeiro assunto aqui que nós vamos abordar é os ressuscitados devem buscar o alto. Então começa então aqui no capítulo 3, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 11, que vai falar justamente como deve ser o viver cristão. E começa então: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestarei com Ele em glória. Amém? Até aí por um instante. Mas a primeira direção que Paulo passa então aos colossenses é a ideia dessa convicção. Ele trata com eles naquele aspecto assim: olha, visto que fostes ressuscitado com Cristo, buscar então as coisas do alto. Ele traz a consciência, ele traz para eles, olha, ó, vocês que nasceram de novo, vocês que são novas criaturas, você que entende que morreu o sepultamento com o Senhor ali no batismo e ressuscitou no batismo com Cristo, essa mensagem é para vocês. Essa mensagem é para vocês que entenderam que a velha vida ela foi enterrada, e que agora vocês foram desafiados, vocês receberam agora uma nova vida. Então Paulo, de certo modo, ele está tentando trazer essa confirmação, tentando despertar na mente deles essa verdade, porque talvez eles tivessem esquecido disso. Então ele diz: visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo é a vossa vida for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. Então o que o Paulo está dizendo é: olha, vamos buscar as coisas do alto. Olha, não mais faz sentido você viver a sua vida lutando, se desgastando por coisas que são passageiras, por coisas que vão passar. E eu meditando nessa mensagem, sabe o que veio na minha mente? Justamente em relação a essa verdade, é que nós lutamos por uma vida que nós já não temos. Nós lutamos por uma vida que já não nos pertence.
Como assim? Você vai ver na palavra do Senhor que a nossa vida, que nós, a nossa antiga vida, a nossa vida passada, ela já foi entregue. E que a nossa vida hoje, ela pertence ao Senhor e que ela está escondida com Deus. Quando nós lemos aqui, versículo 3, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O que Paulo está dizendo aqui para eles, olha só, vocês estão lutando por uma vida que já nem pertence a vocês. A vida de vocês já foi entregue, e agora a sua vida está escondida em Cristo. Paulo está mostrando para eles, olha só, não vale a pena você lutar por isso. Não vale a pena mais você querer ressuscitar a velha natureza. Não vale a pena você ressuscitar o velho homem. Então ele nos traz de volta, Paulo está trazendo a igreja, trazendo o povo, fala assim, olha gente, não adianta vocês querer viver a velha natureza, as práticas da lei, não adianta vocês quererem agora ficar aí retraído com o que come, com o que não come, com o que veste, com o que não veste, porque essas coisas são sombras, porque a verdadeira vida está em Cristo. O que Paulo está dizendo é isso. Olha, aquela forma de vida, aquela forma de vivência passou. Vocês faziam aquilo para tentar cumprir leis, mas agora o que é a verdadeira vida, ela habita dentro de você. A verdadeira vida é Cristo. Amém? Então o que Paulo está trazendo para eles é esse alinhamento, trazendo isso à realidade. No versículo 5 diz assim, sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. E eu achei muito interessante, porque aqui o desafio é fazer morrer tudo o que pertence à natureza terrena. O fazer morrer aqui da velha natureza não compete a Deus, compete a você, compete a mim. O fazer morrer do velho homem compete a mim e a você. Somos nós responsáveis para fazer morrer essa velha natureza. Amém? Somos nós responsáveis em fazer morrer as práticas da velha pessoa, as práticas da velha natureza. Porque nós morremos em Cristo, mas o nosso corpo, a mente, tudo que é nosso ainda está aqui sobre essa terra. Nós estamos aqui ainda vivendo o desafio. Então ele vem dizendo assim, sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. E aí ele começa uma série de citações em várias áreas da nossa vida que nós precisamos matar dentro de nós. Mas é para matar mesmo, é para deixar de viver isso. Aí ele começa a imoralidade sexual. Paulo vem trazendo essa verdade sobre eles. Olha, se vocês não pararem com a imoralidade sexual, se vocês não largam essas práticas malignas, o juízo de Deus vai vir sobre vocês. Então Paulo vem trazendo uma série de coisas. Olha, mata a imoralidade sexual da sua vida. Aquilo que você fazia já não faz mais. Aquilo que você vivia você já não pode viver mais. Porque a nossa busca, a nossa excelência está em busca das coisas do alto. A excelência da nossa busca, da nossa persistência, da nossa dedicação, precisa estar no Senhor Jesus. Tudo que nós somos, a nossa luta, é por Cristo, é por Ele. A nossa devoção, o nosso esforço. E ele continua dizendo, sabe a impureza? Faz morrer dentro de você também. Faz morrer a impureza. Que impureza é essa? Paulo estava falando para eles, irmão, mas olha como essa palavra é viva. Olha como essa palavra é para nós, no nosso tempo. Porque hoje nós ainda vivemos na imoralidade sexual, nós ainda vivemos na impureza. Quantas práticas que nos tornam pessoas impuras. Quantas situações, quantos vídeos nós acessamos que desagrada ao Senhor. Quantas fotos nós olhamos que revela a impureza da velha criatura gritando dentro de nós. Quantas palavras ainda saem da nossa boca. Quantas situações
que aponta para a nossa velha natureza. Paulo continua dizendo, olha, as paixões, sabe, as paixões, as loucuras por este mundo precisam morrer dentro de vocês. E ele não para, ele continua, vontades más e a ganância, que também é idolatria. Paulo traz essa advertência, olha irmãos, essa vontade má de vocês, essa ganância, essa luta pelo sucesso, essa luta pelo título, essa luta pelas coisas dessa vida, essa luta passa por cima de pessoas se necessário for, essa luta por sucesso, ela não me agrada, ela não agrada a Deus. Paulo está dizendo, ela não agrada ao Senhor. Deixa, porque isso faz parte da velha criatura. Deixa, porque isso já não pertence à nova criatura. Irmãos, não que o Senhor tenha dificuldade, não que o Senhor não aceite você ter uma vida estável, não é isso. O problema não está no dinheiro, o problema está no amor ao dinheiro. O problema não está numa vida estável, o problema é ter uma busca desenfreada por essa vida estável. O problema não é simplesmente recursos. Mas hoje nós vemos no nosso meio pessoas que por causa de uma herança estão matando a própria família. Nós vemos no nosso meio hoje, nas televisões, nas emissoras, que pessoas criam a morte do próprio pai e da própria mãe para adquirirem recursos, para colocar a mão na herança. Quantos nós vemos hoje negociando, tentando ganhar vantagem em tudo. Pessoas que mentem quando vai numa loja, pessoas que por coisas pequenas criam alvoroço. Nós somos desafiados, assim como Paulo desafiou a igreja daquele tempo, a viver a paz com Jesus. A paz com Jesus. Nós somos desafiados a viver essa paz com o Senhor. Paulo continua. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Irmãos, o que mais nos assusta aqui é porque existe uma consequência, essa luta desenfreada pelas coisas, essa impureza sobre a nossa vida, a paixão desenfreada pelas coisas, a ganância, tudo isso nos leva a nos distanciarmos da presença do Senhor. Tudo isso nos leva a estar distantes do Senhor. E como eu e você precisamos de Jesus sobre a nossa vida. Como eu e você precisamos de Jesus sobre a nossa casa, irmãos. Nós precisamos de recursos para nós. Uma vida estável, sim, precisamos. Mas se houver essas coisas, sem a presença de Jesus, não haverá alegria dentro da sua casa. O que trará alegria dentro da sua casa é a presença do Senhor Jesus. A presença do Espírito Santo é que vai trazer alegria para dentro da sua casa. No versículo diz, nelas também andastes no passado, quando ainda viveis com esses hábitos, mas agora livrai-vos de tudo isso. Paulo, ele fala assim, olha, vocês lembram quando vocês viviam no passado, antes de vocês conhecerem de Jesus? Vocês lembram daquele tempo, vocês viviam nessas práticas. O que Paulo está dizendo é, a vida de vocês praticamente não mudou nada depois da conversão. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo, olha, vocês estão vivendo com os mesmos hábitos. Vocês falam que mudaram, vocês dizem que amam a Cristo, mas a prática continua sendo a mesma. O jeito que vocês vivem não se difere do tempo passado. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas isso tem falado comigo, porque tem coisas na minha vida que ainda parecem com o passado. Tem coisas na minha vida que ainda eu pratico ainda ali, sabe,
que ainda são coisas do passado. E eu estou sendo desafiado através dessa mensagem a rever isso. Alguns hábitos, sabe, da antiga vida. Aí Paulo vem mais uma vez, mas agora, presta atenção, livrai-vos de tudo isso. Ele vem com uma série de recomendações novamente, de atitudes. Olha, a raiva, deixa a raiva, o ódio, a maldade, a difamação, palavras indecentes do falar. Olha, essas coisas já não podem fazer parte do seu vocabulário. Essa forma como você fala, igreja, não pode mais fazer parte da sua vida. A maldade, o ódio, a raiva, a difamação, a fofoca, todas essas coisas já não podem mais fazer parte da sua vida. Paulo está mostrando para a igreja, Paulo está falando para eles, irmãos, deixa essas coisas. E ele diz mais, e não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas atitudes. Uau! O que Paulo está dizendo era, você lembra do batismo? Vocês lembram quando vocês se batizaram? Quando vocês se despiram daquela velha roupa? Quando vocês se despiram da velha natureza? Vocês lembram daquele tempo quando você desceu as águas? Você lembra daquele momento quando você entregou sua vida para Jesus? Você se despiu do velho homem com suas atitudes. Vocês se desfizeram dessas coisas. Eu lembro de mim, quando eu vendo umas fotos antigas, e eu vi o tempo em que eu fui batizado, e foi bem aqui, né, não foi na outra igreja ainda, mas eu lembro que foi na piscina dessa que a gente usa aqui, essas infláveis, e ali mostra uma foto, eu saindo assim, né, de dentro da piscina, com a cabeça baixa, em choro, em pranto, e naquele momento eu estava levantando da água, e eu fiquei ali refletindo sobre aquela imagem, pensando, gente, quanta coisa mudou daquele tempo até agora. Quantas coisas melhoraram. Quantas atitudes melhoraram na minha vida. E ao mesmo tempo eu fico olhando, e quantas ainda precisam ser mudadas. Eu quero convidar você a fazer uma análise da sua vida. Uma análise do dia que você desceu as águas. Uma análise do dia que você se entregou. Olha para você hoje e faz uma análise. Como você mudou? Olha para você como você mudou até hoje. Você provavelmente mudou o seu jeito de vestir. Você provavelmente mudou o seu jeito de falar. Você provavelmente mudou o seu jeito de se comportar dentro de casa. Você provavelmente se tornou melhor filho, melhor esposa, melhor marido. Você provavelmente se tornou uma pessoa melhor. O que Paulo está dizendo para eles é isso. Olha, irmão, larga isso. Deixa essas coisas. Isso não pertence mais a você. Larga essas coisas. Muda a atitude, muda. Vamos deixar isso, porque isso não pertence a você. A vingança não pertence a você. E no versículo 10, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Sabe por que nós nos renovamos? Para conhecer de Jesus. Para nos renovarmos, para chegarmos ao pleno conhecimento de Jesus. E sermos a sua imagem e semelhança. Nós nos despirmos da velha natureza, para que agora nós possamos ser mais semelhantes com Jesus. E quanto mais nós deixamos essa velha natureza, mais intimidade com Jesus nós temos. Quanto menos eu vivo as práticas do passado, mais de Jesus eu quero. Quanto mais eu conheço de Jesus, mais de Jesus eu quero sobre a minha vida. E quanto mais de Jesus você tem, mais alegria você terá no seu coração. Quanto mais de Jesus você conhece,
Quanto mais você conhece dele, mais você quer se parecer com ele. Quanto mais. No versículo 11, nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, citra, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos. Então Paulo apaga o fogo ali, daquela confusão. Paulo traz uma série de direções para os colossenses ali, dizendo: irmãos, olha só, não tem diferença mais. Não existe gentil, não existe isso, não existe aquilo. Olha só, não existe mais diferença, porque todos somos iguais perante a Cristo. Jesus é para todos, e Ele habita em todos. Jesus habita dentro da sua casa, meu irmão. Jesus habita na sua família. Essa pessoa que você olha para ela com desprezo e acha que nunca vai mudar, deixa eu dizer para você, Jesus pode mudar essa pessoa. Jesus pode mudar essa vida. Jesus pode transformar essa vida. Sabe por quê? Porque Jesus é especialista em trazer novos recomeços para a nossa vida. Aleluia. Em seguida, Paulo então traz uma série de exercícios cotidiano das virtudes cristãs. Paulo agora vai colocar em prática, vai levar aquelas pessoas a colocar em prática os frutos do Espírito. Paulo então desafia eles. Paulo começa a mostrar uma série de coisas. Paulo começa assim como o povo escolhido de Deus. Olha só, olha para mim aqui. Quem está aí, olha aqui para mim. Você é escolhido de Deus. Amém? Não importa onde você está, meu irmão. Não importa a sua condição. Você é escolhido de Deus. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão. Aleluia. Olha o que o Senhor está dizendo. Olha, você é amado, você é santo e amado. Santo. Jesus. Paulo chama o povo de Colossos de santo e de amado. Sabe por quê? Porque Paulo já não está olhando para aquele povo como um povo pecador. Paulo está olhando para eles com os olhos de Cristo. O Pai não te olha mais como um pecador. O Pai olha para você através de Jesus. Quando o Senhor olha para você, o que Ele consegue enxergar é o sacrifício de Jesus na cruz. Sabe por quê? Porque você é alguém que vive pela fé. Porque você agora se revestiu de um novo homem, de um coração pleno de compaixão, como está escrito no versículo 12, de bondade, de humildade, mansidão e paciência. Irmãos, são uma série de virtudes, como eu desejo essa mansidão na minha vida. Eu não sei se o Gustavo deseja isso aí, Gustavo, mas como eu desejo ser manso. Tem um amigo meu que outro dia eu compartilhei um vídeo falando a respeito justamente desse versículo, onde a gente deveria praticar essa mansidão. Falei especificamente sobre a mansidão. E ele olhou para mim assim: Josmar, eu ouvi aquela mensagem, cara, e eu vejo que você é manso. Eu preciso ser mais manso. E eu olhei para mim mesmo e falei para ele: cara, eu estou aprendendo com Jesus, porque eu não fui manso, eu não sou manso, eu sou manso através do amor de Jesus. Eu estou praticando a mansidão, eu estou aprendendo a ter paciência, diante das circunstâncias. Sabe, aquele dia que você sai atrasado e o pneu do carro fura, já aconteceu com você, Gustavo? Atrasado para o serviço, a moto
gasolina acaba, misericórdia, irmão. Hora para chegar no serviço, tá lá, tem que bater ponto, gasolina acaba do carro. Acho que gasolina acabar é pior do que furar pneu. Porque pneu você ainda tem um step, talvez você ainda consegue ir com o carro ali, mesmo que estragando um pouco, mas chega na borracharia, mas quando a gasolina acaba, meu irmão, o negócio fica tenso, né? E nessa hora, irmãos, nós descemos da cruz e vem falar de mansidão e paciência para nós nessa hora, principalmente o homem. Irmãos, isso é terrível, mas o Senhor nos desafia, assim como Paulo desafiava aquele povo. Essa mensagem é para nós. Seja paciente, seja manso, seja humilde. Paulo está dizendo para eles, irmãos, seja mais manso, seja agressivo, zelai uns pelos outros, versículo 13, e perdoai-vos mutuamente. Zelai uns dos outros. Essa semana passada, né, o Espírito Santo vem nos guiando a fazer coisas, né? E nós desafiamos a igreja para a gente levantar algumas cestas básicas aqui, para a gente poder estar auxiliando algumas famílias que precisassem, né? E interessante que a igreja se propôs, irmãos, no outro dia um monte de gente ligando para a gente. A Silvinha saiu de moto pegando nas casas, e alguns levaram na padaria, e uma pastora buscou alguns, irmãos, em 3 dias a cesta estava pronta e sendo distribuído nas casas. Isso é zelo uns pelos outros, isso é zelar de um para com o outro, é perceber a necessidade de uns e se dedicar, e se prontificar, e zelar, e cuidar dessas pessoas. Esse é o nosso desafio. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Continua no versículo 3 dizendo assim: caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Aleluia. Se tem alguma coisa contra o outro, irmão, faz um conserto. A nossa vida ela é muito passageira, ela é muito rápida. E quando a gente emburra, e quando a gente fica enfesado, e quando a gente fica nervoso, e quando a gente fica áspero, quem perde somos nós. Nós perdemos com isso. Tem gente que deixa de conversar com alguém da família por longo tempo e sofre mais essa pessoa do que o outro. E quando perde, e quando essa pessoa se vai, então vem aquela dor, porque você desperdiçou o tempo precioso. O tempo precioso que você teve com aquela pessoa sobre a terra, você desperdiçou emburrado. Quantas pessoas estão indo hoje com relacionamentos quebrados? Quantas pessoas estão indo para a glória? Quantas pessoas estão deixando de existir sobre a terra? Estão levando para a sepultura relacionamentos quebrados, relacionamentos não resolvidos. Paulo exortava aqueles irmãos, seja resolvido uns com os outros, seja mais simples, seja mais fácil de lidar, seja mais fácil de ser agradado, agrade mais, seja mais dado. E aí ele faz alguma comparação que ela arrebenta com tudo. Porque alguém pode dizer assim: pastor, eu não consigo. Aí ele diz assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Aleluia. Irmão, sabe o que é maravilhoso de Jesus? A manifestação perfeita de Deus através de Jesus. Sabe o que é maravilhoso em tudo isso? É que ele não veio só cobrar. Ele veio, viveu, passou pela prova, passou pela tentação, passou pelos desafios, e agora ele diz: é possível, porque
eu fiz. Eu fiz tudo isso, eu exerci o perdão, eu exerci tudo isso. Irmãos, nós não podemos dizer que nós não conseguimos, porque o próprio Jesus conseguiu por nós. Versículo 14, assim de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Quem quer ser perfeito aí? Quer ser perfeito, Gustavo? Meire, quer ser perfeita, minha filha? Amém, Meire? Quer ser perfeito, irmão? Você aí quer ser perfeito? Revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Ame, se vocês amarem, se houver amor, todo o resto será concretizado, todo o resto. Se houver amor, irmão, não vai haver soberba. Se houver amor, não haverá orgulho. Se houver amor, não haverá relacionamentos mal resolvidos. Se haver amor verdadeiro, uma entrega verdadeira, todas as outras coisas estarão bem. Seja a paz de Cristo juiz em vossos corações. Olha o Paulo dizendo para eles: tem em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. A oportunidade chegou para aquele povo, a oportunidade estava para aquele povo. Sabe qual era a proposta para aquele povo? Viva a paz de Jesus, viva a paz de Jesus. Vocês foram convocados para viver em paz. Eu e você fomos convocados para viver em paz uns com os outros. E aí diz: e seja agradecidos por isso. Seja agradecidos pela oportunidade. Irmãos, quando acabar essa pandemia, nós vamos estar uns montões aqui dentro dessa igreja, em nome de Jesus. Nós vamos encher essas cadeiras de pessoas aqui. Sabe por quê? Porque nós aprendemos a lição. Nós aprendemos a lição, nós não estávamos valorizando. Nós não estávamos valorizando o que o Senhor nos permitia ter. Hoje nós sentimos falta. Hoje nós olhamos, vocês não estão vendo isso, né? Mas eu estou olhando aqui um monte de cadeira espalhada pela igreja, vazia. Só tem o Gustavo sentado no canto e a Meire lá no computador. Só isso, irmãos. E um celular. Como é terrível pregar olhando para o celular. Eu não estou vendo, eu tenho que ter um celular aqui para mim ter uma noção, porque eu estou vendo o celular na minha frente. Mas quando isso acabar, que o Senhor nos permitir novamente, irmãos, nós vamos encher essa igreja, nós vamos lotar esse altar em nome de Jesus. O Senhor vai trazer um renovo sobre as nossas vidas. Quando o Senhor nos permitir isso, irmãos, nós vamos celebrar com muita alegria. Nós vamos priorizar o nosso tempo na presença do Senhor. Nós vamos nos abraçar, tirar a máscara. Tem gente aqui dentro que, se tirar a máscara, as pessoas nem vão conhecer mais. Tem gente que está muito mais bonito do que era. Amém? Versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Uau! Habite dentro de vocês a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Falando de louvor aqui, eu lembrei, irmãos, o Tiago semana passada estava conosco, né? E ele não pôde estar conosco hoje. O Tiago, ele está com Covid também, e ele e a esposa dele, a Micaela. Então nós estejam orando por eles, estão bem, graças a Deus. O período pior já passou, só tiveram febre mesmo, né? Mas ele contraiu o Covid, mas está bem. Mas estejam orando, senão ele estaria aqui com a equipe de louvor também, né? E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei com o nome do Senhor Jesus,
oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Tudo que fizer, tudo que envolve a nossa vida tem que voltar para Jesus. Porque o viver cristão é isso. O viver cristão é quando você percebe que a sua vida agora é dele. Tudo provém dele. As permissões provêm dele. Tudo que nós vivemos hoje vem de Jesus, vem do Pai. E nós precisamos render graças ao Pai através de Jesus. E Paulo continua ensinando aquele povo a viver como crente. Ele diz assim: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Está vendo, mulheres? Sujeite-se a nós. Essa palavra, ela é maravilhosa. Eu tenho medo do próximo versículo. Até aqui, irmãos. E o interessante é porque a palavra, Deus é perfeito na sua palavra. Por causa da vossa fé no Senhor, não é por causa da sua fé no seu marido, é por causa da sua fé no Senhor. Quando você agrada ao seu marido, quando você o honra, quando você é submissa ao seu marido, automaticamente você está sendo submissa ao Senhor. E a honra vai vir do Senhor. A honra virá do Senhor. Aí continua dizendo assim: maridos, cada um de vós ame a sua esposa e não a trate com grosseria. Aí você que é esposa e está do lado do maridão, fala assim: amém. Amém, que assim seja, amém? Amém. Ouça isso, marido. Seja agradável com a sua esposa. Faça um cafezinho para ela de vez em quando. Amém? Faça coisas. Seja agradável. Não trate mal. A Magna está aqui, amém. Mostra aí para o Mauro, Magna. Está na palavra. Mostra para ela, olha, está na palavra de Deus. Mas tem uma mensagem aqui para os filhos. Obedecei em tudo vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. Pastor, amor, pega aí o Miguel e o Murilo, mostra para eles, olha, o papai está falando lá, ó, filhos, obedeçam em tudo os vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor, é a Deus. Agora vem uma mensagem para nós. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Olha só, irmãos, aqui está sabe, a palavra de Deus, ela é rica demais, ela tem tudo. Ela está dizendo: pai, não fique irritando o seu filho, não fique provocando a ira, não fique estressando porque você é pai, não fique criando esse ambiente agressivo, esse ambiente hostil, porque isso vai gerar desânimo no seu filho. Amém? Não é porque ele é seu filho que você pode fazer o que quer e impor, e simplesmente impor, e por isso fica dessa forma. Nós temos que buscar sabedoria no Senhor, para praticarmos a justiça de Deus sobre a vida dos nossos filhos, e não gerar desânimo neles. Deus tem que nos dar muita sabedoria. Então naquele momento ele veio trazendo mais uma série de coisas: escravos, obedecei em tudo os vossos senhores terrenos, não servindo apenas quando supervisionados, como quem age somente para contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração, por causa do vosso temor ao Senhor. Hoje nós não vivemos mais a escravidão, graças a Deus. Mas aqui faz referência ao servo que trabalha para um senhor, para alguém que é empregado, para alguém que é um funcionário, colaborador. Aqui diz assim: olha, você não fica trabalhando aí somente quando você está sendo observado. Não obedeça simplesmente quando ele está próximo.
Aqui está dizendo, obedeça em tudo, mesmo quando não está olhando, porque quando você está sendo fiel ao seu senhorio, você está agradando ao coração de Deus. Irmãos, e quem você quer agradecer? Quem você quer agradar? Você quer agradar o coração do homem ou você quer agradar o coração de Deus? Porque se você quer agradar o coração de Deus, faça com excelência, porque o Senhor o tempo todo está te olhando. Aleluia. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É Cristo o Senhor que estáis servindo. Aleluia. Como profundo, Gustavo. Você está servindo, não é para o homem. Você não está servindo o homem ali, Gustavo. O seu patrão é da oficina, né? Você não está ali servindo aquele homem. Por mais que você serve o homem, na verdade você está servindo a Deus. Você serve a Deus através do homem. Através do seu serviço prestado. Ali você está servindo ao Senhor. Nos seus gestos, na sua forma de lidar com o seu trabalho, isso serve para nós. Pois quem agir de forma injusta, receberá o devido pagamento da injustiça cometida, e nisto não há exceção para pessoa alguma. Uau, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Olha, na forma de viver, vocês vão ter que tomar mais cuidado, porque não é desse jeito. Se você faz dessa forma, se você faz de qualquer maneira, terá consequência. Não importa quem você é não, meu irmão. Não importa quem você é. Não é porque você é filho de Deus que você não vai ter a punição. Não é porque você é filho da promessa de Deus, que você é escolhido, que você não vai passar pela correção. Se você for injusto, nós colheremos dessa injustiça. Então existe uma série de advertências. Agora vem para aqueles que são senhores, aqueles que contratam, aqueles que dão emprego, né? Aqueles que têm pessoas que trabalham em casa, ou trabalham aí de doméstica, ou que trabalham aí em qualquer área. Senhores, tratai vossos servos de modo justo e equânime, sabedores de que também vós tendes um Senhor no céu. Amém? Isso aqui, irmãos, isso aqui fala comigo. Isso aqui fala comigo. Porque eu tenho pessoas que trabalham comigo. Então aqui diz, tratai o vosso servo de modo justo. Seja justo. Porque você tem que entender que você também tem um Senhor. Eu preciso entender que existe um Senhor sobre a minha vida. Nós precisamos entender que existe alguém que nós prestaremos conta. Então Paulo vem alinhando tudo, Paulo vem tirando as coisas que perturbavam. Vamos voltar aqui para você entender, para a gente fechar, já estou fechando. Nós vemos aqui que Paulo está trazendo uma série de advertências e alguns procedimentos cristãos para um povo, para uma igreja, que ela estava perdida em meio à religiosidade, que aos poucos ela estava sendo envolvida pelo misticismo. Era uma igreja que estava muito preocupada com as regras, preocupado com o dia de sábado, preocupado com o que comer, pode ou não pode comer, isso aqui a lei de Moisés dizia que não, pode ou não pode vestir, preocupado com o que comer, com o que vestir. Mas o Senhor vem através de Paulo falando, olha, eu não estou preocupado com as coisas externas, eu estou preocupado com o coração. Porque o coração nada mais é, aliás, o que está externo nada mais é do que o reflexo de que você é por dentro. O que Paulo está dizendo eu quero que vocês sejam bons por dentro. Porque se você for bom por dentro, o que for lá fora, o reflexo de fora vai ser bom. Porque se você é bom por dentro, por fora também você vai andar em justiça. Eles estavam preocupados em agradar através da religião e deixando de cumprir com o amor, deixando de cumprir com as coisas que verdadeiramente
representa a identidade de Cristo. Então Paulo vem alinhando isso, ó irmãos. Sabe, vocês estão preocupados com coisas que não faz sentido. Vocês querem agradar ao Senhor? Eu vou mostrar para vocês o caminho. Então ele traz uma série de recomendações. Para fechar, ele diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça, rogai ao mesmo tempo de igual maneira por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para que eu consiga manifestá-lo francamente, como me cumpre fazê-lo. Olha, Paulo estava numa missão. E eu pergunto para você está numa missão? Nós estamos numa missão. Qual é a nossa missão? Representar a Cristo. Qual é a minha missão? Assim como está lá em 1 Pedro, embaixadores de Cristo. Sermos aqui na terra a representação de Deus, a representação de Cristo. Esse é o nosso papel sobre a terra. E Paulo está dizendo: olha, eu estou numa missão aqui, ore por mim para que eu continue tendo portas abertas para proclamar o Evangelho. Ora também para que eu venha cumprir e fazer com zelo, para que eu venha manifestar a glória de Deus com zelo. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai ao máximo todas as oportunidades. Olha só, Paulo está dizendo: irmãos, não perca a oportunidade de falar do amor de Jesus, não perca a oportunidade de ser representante legal de Jesus sobre a terra, não passe despercebido pelos lugares, não seja inútil no seu trabalho, não seja inútil na vida passageira sobre a terra. A vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. O que Paulo está preocupado aqui, irmão, é se cada um tem verdadeiramente expressado a imagem de Cristo. Então o que ele vem aqui para fechar dizendo é: olha, o jeito que você fala, irmão, tem que expressar o amor. A forma como você fala, ela tem que vir como um tempero, sabe? Já comeu comida sem tempero? Já, Gustavo? Comida sem sal? Irmãos, eu não sei você, mas eu gosto de comida temperada. Sabe aquela comida que você não sabe se é doce, se é salgada? Eu tenho passagem de graça comigo. Eu gosto de comida, né, ali temperadinha, aquele tempero onde você percebe o gosto, sabe? Irmãos, como é ruim, sabe, você tem uma comida destemperada, e Paulo usa essa linguagem, essa figura de linguagem, né, que a forma de falar seja bem temperada com sal, seja bem temperada, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Então ele diz: irmão, a forma de falar, ela precisa ser saborosa. A forma como você fala no seu dia a dia, no cotidiano, ela precisa ser agradável. Ela precisa ser fácil de ser ali ingerida, de ser ouvida. Como nós falamos, tem que ter doçura na nossa fala. Irmãos, eu falo para vocês, eu me considero um pouco grosso, porque as pessoas falam isso de mim às vezes. Fala assim: não, o seu jeito de falar, às vezes ele é duro, né? Mas eu tenho melhorado, eu tenho tentado melhorar. Mas já tem alguns que falam: não, eu gosto quando você fala. Então é sinal que estou melhorando, sinal que eu estou mudando, eu estou me vigiando nisso. A forma como eu falo precisa agradar as pessoas. Ah, pastor, é só você, então quer dizer que você tem que falar coisas só que agrada as pessoas? Não estou falando do que falar, eu estou falando como falar. Porque a verdade tem que ser falada, irmãos. Mas existem várias maneiras de falar a mesma verdade. E o que o Senhor nos mostra é que precisa ser com tempero. Porque Jesus falava, até mesmo com os fariseus, Jesus era sábio para falar. Jesus não falava palavras ásperas.
Eles vinham afrontar Jesus, Jesus respondia eles com uma pergunta. Eles mesmo se perdiam no meio do processo, mas Jesus não era grosso. Jesus sempre tinha uma palavra mansa, que nós possamos nesse tempo sermos verdadeiramente alinhados, como esse povo foi aqui por Paulo, como esses irmãos de Colossenses, esses colossenses, irmãos de Colosso, foram alinhados através da palavra. Que nós venhamos, nesses dias, alinharmos com o Senhor. Eu fecho aqui nesse versículo, que nesse tempo nós possamos verdadeiramente resplandecer a glória de Deus, não querendo tomar a glória do Senhor, porque somente a Ele pertence, mas a nossa atitude, a nossa forma de viver precisa glorificar o nome dEle. Que o jeito que você vestir a sua roupa glorifique o nome de Jesus, que o jeito como você for falar possa glorificar o nome de Jesus, a forma de você ser possa ser agradável diante do Senhor, que as pessoas encontrem graça no seu falar, em nome de Jesus. Olha para você, se policie nesses dias. Olhe para você nesses dias dentro de casa, você deve estar agoniado, ninguém está suportando mais um ao outro. Capaz que você olha assim, fala, louco para te ver trabalhando. Tá assim já, será? Olha assim, que vontade de te ver vestindo roupa para ir trabalhar. Que vontade de ficar dentro de casa um pouquinho sozinho ou sozinha. Que vontade que eu estou de te ver longe um pouco. Mas aí o Senhor diz: suportem uns aos outros. Tem gente que está assim, irmãos, suportando. Tem gente que não está conseguindo praticar mais nada, pastor, só está suportando. Amém por isso. Amém por isso. Suporte com amor, porque esse é o tempo que o Senhor preparou para nós suportarmos uns aos outros e aprendermos uns com os outros, em nome de Jesus.